Êxodo 20, 12, quinto mandamento. Vimos que na leitura continuada do Novo Testamento, como os irmãos da igreja em Corinto tinha dificuldade em compreender muitas verdades da palavra de Deus e estavam perdidos em vários assuntos. É por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta, e esta carta tem tanta correção. Os irmãos já perceberam que é uma carta que traz muita correção, orientações, exortações. Você vai lendo os capítulos e Paulo orientando, instruindo os irmãos em tantos assuntos. Esse agora ele fala sobre as dissensões da igreja. Os irmãos não estavam compreendendo bem o início da igreja, como Deus estava usando os seus servos, né? Paulo, Apolo, Cefas. Eles não estavam entendendo e estavam seguindo, porque o modelo deles era um modelo do mundo, modelo de seguir um referencial humano, um referencial humano. E o apóstolo Paulo vai corrigir, diz: irmãos, eu trabalho de um jeito, Deus me chamou, eu planto, Apolo rega. E é assim que faz. Isso também é falta de compreensão do quinto mandamento. Falta de compreensão do quinto mandamento. Dos deveres, das responsabilidades, de como considerar o outro, a consideração adequada do superior, do inferior e do igual. Isso respinga nessas questões também. Paulo fala aí, olha, a partir do versículo 10, tem um título nas nossas Bíblias: a responsabilidade dos que ensinam, a responsabilidade das autoridades. Olha, preste atenção, você está ensinando, mas está usando que fundamento? O fundamento deve ser um só. Então isso ajuda muito evidentemente, a igreja a compreender a questão dos falsos mestres, das falsas doutrinas, para diferenciar um do outro. Olha, isso aqui está ensinando. Qual é o fundamento que ele está utilizando? Qual é a base que ele está utilizando? Qual a pedra? Ele está edificando sobre que pedra? E Paulo vai mostrando isso até o fim, que fala sobre a sabedoria humana. O título aqui tem na Bíblia: é sem valor. Porque os coríntios também valorizavam muito a postura, a imposição, a variedade do vocabulário, né? A oratória. Valorizava muito isso. E Paulo: meus irmãos, vocês estão com a referência errada. Essa referência está errada. Mude essa referência. Que é isso? Nos homens, nas coisas externas. E aí ele chega a dizer, e é que eu queria fechar aqui para os irmãos, que é muito importante, que esses primeiros versículos, eles são muito mal entendidos no meio evangélico. Ele diz assim: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Aí, o que acontece? Os irmãos inadvertidamente acreditam que existe crente espiritual e crente carnal, por causa dessa passagem. Ou você nunca escutou isso aqui? Não existe crente carnal. Isso aqui eu fazer essa observação. Só olha, aquele irmão ainda é muito carnal, ele é um crente, ele é crente, mas ele é carnal. Não, irmãos. Ou você está na carne ou está no espírito. Não é? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Então, um crente verdadeiro não existe essa questão. Por quê? Porque a concepção de crente carnal
É aquele, não, ele está na igreja, mas ele ainda pratica muita coisa da carne. Esse daí, não, ele está na igreja só de corpo, a alma dele está fora da igreja faz tempo. Mas os irmãos pegam esse texto e dizem, não, existe crente. Não, ele diz assim, não vos pude a falar como a espirituais. Qual é o sentido aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo, vocês, a referência de vocês aqui é de crianças, de pessoas que não têm maturidade espiritual. Esse é o sentido daqui. Não vos pude a falar, porque vocês não vão compreender. Eu tenho coisas muito mais profundas. Isso é comum, irmãos, na nossa própria caminhada cristã, no nosso próprio entendimento da palavra de Deus. Você vê, você pode, por isso que inclusive, aí vou mostrar para os irmãos, os mestres, né? Os pastores e as pessoas mais experimentadas na palavra de Deus, elas precisam compreender que alguns ensinamentos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, eles são fundamentais para você compreender outros. São fundamentais. Então você lança o primeiro fundamento. Veja, eu pergunto aos irmãos, uma criança, quando ele está no desenvolvimento, nós vamos usar a matemática, talvez seja mais fácil como referência. Você não vai primeiro para a multiplicação, aprender multiplicação e depois vai para a adição. Por quê? Porque a multiplicação é uma sucessão de adições. Então você primeiro ensina a adição. Da mesma maneira, é a divisão com relação à subtração. Você primeiro ensina a subtrair para depois dividir. Você primeiro ensina multiplicação para depois ensinar potenciação. Depois da potenciação vem a radiciação, que é a raiz. A potenciação é o elevado. 2 elevado ao quadrado. Você vai ensinar isso como? Depois da multiplicação. Você não vai ensinar isso. Na igreja tem-se também, sobre a perspectiva espiritual, a mesma coisa. Você ensina primeiro, instrui primeiro nas verdades essenciais da fé cristã. E você fica fortalecido. Paulo está querendo dizer, vocês já eram para estar em outro nível. Era para eu estar falando de questões e de ações muito mais complexas, e vocês não saem do beabá. Era para vocês hoje, aí usando, por exemplo, a literatura, era hoje para vocês estar lendo livros completos. Não, mas vocês o quê? A gente tem que mostrar aquele livro com figurinha. Tem que ter figurinha, o texto embaixo, para depois você ler umas 2, 3 páginas só de texto. Não é assim que normalmente o pessoal que não está acostumado a ler pega assim e diz, vixe, quanta página, né? E só tem letra, não tem nenhuma figura. Não é assim. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo disse, eu tenho que desenhar para você poder entender, mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Vocês estão muito atrasados. Irmãos, infelizmente, isso acontece muito no ministério pastoral. Muitas vezes a gente recebe pessoas para tirar dúvidas, e as pessoas nos procuram, mandam mensagens para tirar dúvidas sobre questões que é básica. Só que essa pessoa já está há 10 anos dentro da igreja. Já está há 20 anos na igreja. Mas ela está com dificuldade na base. Aí você vem um assunto, vem uma questão, e ela não sabe direito como é isso aqui. Me explique isso daqui. Por quê? Porque ela precisou de um conhecimento basilar, e esse conhecimento ela passou, deixou passar, não se fundamentou, aí você não entende.
Você não entende. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, é colocando que aqueles irmãos estão como meninos, como há carnais, né? Então, eles estão no beabá da compreensão. Mas não tem, se o crente é carnal, é viver segundo a carne. Os desejos da carne quais são? Se você está vivendo na carne, você não está no espírito. Sim, agindo como, exato. Isso, meu irmão está colocado. Vocês estão agindo como ímpios, agindo como carnais, agindo como ímpios. Vocês estão como um relacionamento da criança. Quando um adulto, a gente usa a seguinte expressão: quando um adulto se comporta como criança, ou quando é feio demais, é estranho. É muito estranho. Isso às vezes acontece muito com pais e mães que não têm maturidade. Isso acontece muito. Um exemplo: o filho de um brigou com o filho do outro. Aí o que brigou, o pai vai tomar satisfação com o menino pequeno. Aí lida com o menino pequeno como se fosse o filho. Vai falar com a criança no mesmo nível da criança, sem nenhuma maturidade. Sem maturidade. Não vai analisar a questão, não verifica o que foi que aconteceu. Como um adulto, escuta um, escuta o outro, verifica, faz as perguntas, age como criança. Isso é muito feio, é estranho. Quando eu sou mais velho, aí quando eu era criança, que lidava com os outros meus irmãos, como se fosse da idade dele, menino diz: você está se trocando, não era assim? Você está se trocando por ele. Era no popular, dizendo: você está se rebaixando, rapaz, você é mais velho. Você tem que agir de outra forma, com mais maturidade. Esses irmãos aqui estavam sem maturidade e agindo, como o irmão bem colocou, como se fossem ímpios. Como se fossem ímpios. Mas você não pode ter, não existe essa categoria de crente carnal e crente espiritual. Não existe essa categoria. Mas tem crente que age como ímpio. Seja como criança. Era para estar muito mais maduro na fé, deixando essas coisas de lado já. Essa maturidade espiritual leva você para outro patamar. Qual o patamar? Um exemplo simples. Você vai conversar quando você vai, por exemplo, tratar uma questão bíblica, uma doutrina, um ensinamento. Quando você tem maturidade, o que é que você faz? O que é que você faz? Primeiro, você já sabe normalmente qual é a dificuldade que aquela pessoa está passando para entender. Porque você já passou por isso. Ou seja, você cresceu. Veja se não é o caso das crianças. Quando você vai lidar com a criança e vê aquele comportamento, você já passou por isso. Você amadureceu, você sabe por que ela está agindo assim, você sabe o que é que está se passando na cabeça dela, você sabe, de fato, o que é que a motivação dela, daquela criança. Inclusive, ela nem sabe. Muitas vezes ela está agindo de forma egoísta, ela está agindo de forma orgulhosa, não é? Aí o que é que você faz como adulto? Você vai orientar, diz: não, olha, isso aqui não tá correto. Quando você é criança, você vai discutir no mesmo nível. Você vai discutir no mesmo nível. Quando você é espiritual, você vai instruir. Você vai receber a instrução também de forma diferente, não como uma criança. Você vai se comportar de maneira diferente. Mas quando você está aqui embaixo, aí você age como se fosse ímpio. Aí, é por isso que Paulo disse: rapaz, vocês estão agindo dessa maneira, como crianças espirituais. Estão agindo como carnais.
Por isso que eu não pude falar com vocês espirituais, e sim como a carnais. Tive que baixar aqui, coisa que eu poderia estar. A gente está tratando de outras coisas. A gente poderia estar crescendo em outras áreas. A gente poderia estar avançando em outras questões. Aí a gente tem que gastar tempo nisso daqui, orientar vocês. Não era mais para vocês estar dizendo, em outras palavras, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não, isso não era mais para estar acontecendo, não. Quem fica com essas preferências são quem? Os ímpios, os carnais. Fica com preferência de um para outro, fica com ciúme. Ah, você está assim, mas olha, Paulo disse isso e aquilo. Se Apolo que disse isso e aquilo, e Cefas que disse isso e aquilo outro. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Vocês já não deveriam saber disso? Isso é uma atitude de criança, isso é uma atitude de carnal. Pessoas carnais. Veja, isso é falta de... Aí Paulo disse, mas isso, irmãos, não era mais para eu estar tratando com vocês. Aí vocês irmãos vão ver ao longo aqui da carta, Paulo tratando. Não estavam disciplinando. Capítulo 5, 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 6 não estavam resolvendo suas próprias coisas internas. Olha, você tem que chamar outra pessoa para julgar uma causa dentro aqui de casa. Tem que chamar um ímpio para julgar uma questão entre dois irmãos. Isso não existe. Paulo está dizendo, isso não existe. E aí? Não, Paulo, essa igreja está empolgada aqui, recebeu o evangelho, todo mundo está atrás de dom, agora quer falar o dom da língua. Aí Paulo já vai, pega aqueles capítulos todinho, que até hoje é uma questão, vai explicar aqueles irmãos o que é que isso significa. Estava tendo confusão dentro da igreja por conta disso. Até hoje tem, né? Falta de entendimento de como Deus distribui os dons, que é Deus que dá o dom, que a gente deve desenvolver o dom, que existem dons, que existe um dom que todo mundo deve buscar, que é o de pregar, profetizar. Ah, eu quero o dom da hospitalidade, ótimo. Mas quando você hospedar alguém, tá certo, você vai hospedar, e você vai falar o que para ela? Deus não vai falar através da minha hospedagem, não. Vai falar através da palavra. Você vai pregar a palavra. Você vai falar da palavra. A palavra, esse dom aqui é o dom primordial. Agora você vai desenvolver outros. Muitos outros. E temos outros. Então veja, a igreja de Corinto era uma igreja que era muito menina, muito criança. E o que me deixa mais admirado é que tem muitos irmãos, ainda hoje, que pegam a igreja de Corinto para ser referência. Nessas questões, né? Nessas questões. Em especial, dos dons, né? Que deu tanto problema. Os irmãos não entenderam ainda que Paulo estava exortando. Aí os irmãos disseram, está vendo? Como Paulo disse que é para falar em língua, que é bom falar em línguas. Isso aí, Paulo estava exortando, dizendo que eles estavam fazendo errado, e os irmãos pegam para tomar como se fosse certo. Ok, irmãos? Então, não existe crente carnal. Existe crente espiritual. Agora, existe crente espiritual, ou seja, crente verdadeiro, que age como carnal. Aí o que é que acontece? Exortação nele. Agora você vê assim, não, aquele irmão, qual a característica dele? Esse rapaz, 90% carnal, 10% espiritual. Esse rapaz, então, esse irmão não é irmão não, está mais para lá do que para cá, né? Agora, ele tem alguns comportamentos, tem alguns problemas, pronto, isso aí precisa ser corrigido, né? Precisa ser corrigido. Isso aí é
é o processo de santificação. Processo de santificação. Mas o irmão está... conheço exemplos assim bem tristes, que a gente chegou a conhecer pessoas há muitos anos atrás que o seu linguajar, muitas vezes, principalmente nas conversas informais, ele não era compatível com o cristão. Vez por outra soltava alguma coisa ou manifestava uma motivação diferente. Não deu outra. Com algum tempo depois, essa pessoa não estava mais na igreja, porque não era. Então não existe, irmãos, crente carnal. Certo? Não existe crente carnal. Êxodo 20, 12. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar. Continua, Senhor, conosco na instrução, ó Deus, da tua palavra, do teu povo, na compreensão para uma vida santa. E como vimos aqui, Senhor, uma vida que seja madura espiritualmente. Certamente, ó Deus, é conhecendo a tua palavra que a gente vai manifestar isso nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu favor e te rogamos, Senhor, humildemente, para que o teu Espírito nos guie e nos conduza, Senhor. Que não temos como falar da tua parte, Senhor, senão por meio do teu Espírito. Que o teu povo seja alimentado e que Cristo Jesus, Senhor, seja enaltecido nesse estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no estudo anterior enfatizamos a condição de autoridade no que diz respeito ao cuidado para com os inferiores. A gente bateu muito nessa tecla porque é pecado a exposição descuidada dos inferiores ao erro, à tentação e ao perigo. Veja, a exposição descuidada a uma responsabilidade muito forte dos superiores para com os seus inferiores. De novo, falamos e enfatizamos que todos nós temos responsabilidades pelo bem-estar um dos outros. Tá? Todos nós temos essa responsabilidade, mas com relação às pessoas de autoridade, a responsabilidade é maior. E essa questão é muito importante, e sua negligência, quando vem por parte dos superiores, ela reverbera nos inferiores. Por quê? Porque os inferiores não veem o exemplo do cuidado dos superiores para com eles. O que é que eles fazem? Eles vão seguir nessa mesma direção e essa prática torna-se padrão. Então, todos devem ter cuidados uns com os outros. E isso deve ser a referência. Porque é uma tendência da natureza humana a gente negligenciar as obrigações. Nós gostamos de desfrutar dos privilégios da posição de autoridade, mas muitas vezes nós vacilamos nos deveres. E esse mandamento está para nos advertir, nos chamar à responsabilidade. Hoje nós vamos retomar essa questão, fechando aqui esse assunto, usando uns exemplos da Bíblia que nós encontramos na exposição descuidada de inferiores ao erro, à tentação ou ao perigo que os seus superiores colocaram. Então veja, nós vamos ver dois exemplos que os superiores não atentaram, não prestaram atenção e expuseram as pessoas que estavam sob sua responsabilidade ao erro, à tentação e ao perigo.
Os irmãos lembram de alguma situação? Abraão fez o quê? Expôs Sara. Isaac fez a mesma coisa. A gente estava estudando agora recentemente, aí o Rutinha disse, oxe, é um problema de família. Lembra que você disse isso? Mas aí o que foi? Olha, é exatamente isso. O que é que acontece? Isaac acabou imitando seu pai. Mesmo em algo errado. E certamente ele sabia que estava errado. Irmãos, a questão é que em nós, a gente sempre tem que lembrar de uma coisa. Bate nessa tecla, por quê? Porque a gente precisa do sempre estar com o correto no horizonte. Porque o errado a gente já tem a tendência de fazer. A gente tem que estar o tempo todo. Por quê? Por que a gente tem que estar meditando da palavra de Deus, lendo, vendo os exemplos? Isso tem que estar batendo o tempo todo. Por quê? Porque a nossa tendência é para o errado. Então a gente tem que estar o tempo todo. O salmista disse: tenha prazer naqueles que têm prazer na lei de Deus. Tenha prazer em estar com aquelas pessoas que elas estão ali na comunicação, na brincadeira, no momento de lazer ou no momento de adoração, que eles tenham essa mesma disposição. Por quê? Um ferro afia o outro. A Bíblia também diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem que estar perto de pessoas, sempre que possível, sempre que desejar, você compartilhar seus momentos com as pessoas que possam lhe trazer edificação. Há algum tempo atrás, também lembro de uma situação que Ramon está colocando aqui, diz que até os ímpios sabem disso e dizem, e eu me lembro muito bem de uma pessoa que não dava muito exemplo, né? Não dava um bom exemplo na sua vida, mas ele chegou para mim e disse: não, eu tenho que andar mais perto de pessoa boa para poder ser uma pessoa boa também, senão o que é que eu vou ser? Isso os antigos sempre diziam, né, mamãe? Tem até um ditado popular que diz: dize-me com quem andas que eu te direi quem és. É verdade, quem com porcos anda, farelo come. Então são ditos populares que refletem uma verdade. Então o que acontece? Abraão cometeu uma falha e seu filho acabou imitando. Expôs a esposa ao perigo. Expôs a esposa ao perigo. Outro exemplo de Ló. Ló acabou expondo a sua família quando ele foi se mudar cada vez mais perto de uma cidade maligna e acabou fixando residência nela. Tá certo? Eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia não diz, né? Eu fico imaginando, mas você tem que levar em consideração a pressão familiar. Ela é muito significativa, principalmente para os homens, para os cabeças. Muitas vezes você não quer e você sabe que aquilo ali pode trazer alguma coisa, mas às vezes tem uma pressão tão grande que você acaba cedendo. Só que a responsabilidade é sua. É claro que as pessoas que pressionam, preste bem atenção, pressionam para alguma coisa que não está certo, pressionam para algo errado, isso é um erro, isso é um pecado e vão responder por isso. Mas os cabeça
vai responder mais ainda. Tá certo? Então eu fico imaginando. Ló se separou, veja, se separou de Abraão. Eles não conseguiram resolver a questão. Quem era a boa influência? Abraão era uma boa influência. Por mais pecado e erro que tinha, não existe comparação entre a influência de Abraão e a influência de Sodoma. Né? Tá certo, irmãos? Então, aí acabou se separando. O que é que acontece? Quando você está perto de alguém que está com a palavra e instrui e influencia pela palavra, você se fica mais fortalecido. Quando você se distancia, Abraão ficou longe de Sodoma. Ficou longe. Foi para os campos mais secos. A gente tem que entender isso, irmão. Abraão era muito mais rico, tinha muito mais condições do que Ló. E mesmo assim ficou com a parte mais fraca da pastagem. Ló foi para perto das verdes campinas do Jordão. E Abraão ficou com o que? Bom, se Ló estava perto das verdes, ele ficou com mais ou menos. O gado, as ovelhas tiveram um certo prejuízo nutricional? Possivelmente. Mas o prejuízo espiritual, esse daí é que a gente não pode ter. Entende o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Exatamente. Foi uma grande lição para os pastores, porque os pastores do rebanho de Abraão ficaram olhando assim. Eu acho que Abraão, meu senhor, né, escolheu errado. Lógico que eles estavam preocupados com o rebanho, eles sabiam das necessidades, né, do rebanho, sabe o que é que o rebanho precisa comer, sabia que muito provavelmente eles teriam que andar mais, né, para poder satisfazer a fome daquelas ovelhas. Então, tudo isso ele veio na mente. Mas a lição está para a gente, olha, que Abraão lucrou muito mais. Só lembrando para os irmãos, não lembre só o que aconteceu com Ló, e a gente, abrindo parênteses, hoje à noite a gente vai tratar um pouquinho sobre isso na pregação, viu? A gente vai falar sobre isso na pregação. Porque Pedro está usando Noé e Ló como justos. Tá certo? Lembre-se, o título da pregação, olha, a justa distinção entre o ímpio e o piedoso. Tá? Os irmãos vão ver isso aí, nós vamos ver detalhe, Pedro vai falar desses detalhes aqui. Não esqueça só daquilo que Ló passou em Sodoma. Lembre também que Ló foi sequestrado com a cidade todinha quando teve uma guerra de 4 reis contra 5. O risco ainda foi, muito grande que ele passou. Quem foi que libertou ele? O cabra que estava nas campinas mais secas. Ló, irmãos, expôs de forma descuidada a sua família. As consequências mais, nós vamos ver os detalhes à noite, para a gente ir mais adiante. Mais um exemplo que a gente encontra na Bíblia, de superiores, alguém que estava investido em maior autoridade, veja, sobre outros. Adão deixou Eva bater um papo com a serpente. Olha no que deu, foi só uma conversa. Os irmãos de José, lembra dos irmãos de José, o que é que fizeram? Entregaram seu irmão, rapaz, venderam seu irmão de forma injusta, abandonou seu irmão a toda uma vida de trabalhos forçados, né, escravidão, e também o quê? Idolatria. Mandou com os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas?
Os ismaelitas estavam fora da promessa. Estavam fora da promessa. Quem estava dentro da promessa era Abraão, Isaac, Jacó, o pai deles. Eles desconsideraram tudo isso, irmãos. Então, os superiores devem ter muito cuidado para não expor aqueles que estão sob sua responsabilidade ao erro, à tentação, ao perigo. Ao perigo. Isso se aplica muito aos filhos, preste atenção às crianças. O menino diz: deixa eu ir para a casa de fulano, dormir lá. Às vezes. Tem que ter muito cuidado com isso. Vou passear. Aí diz: vai para onde? Aí o pai pede o roteiro todinho. O menino fica chateado. Pede o roteiro. Vocês vão para onde? Que horas? Vai ficar até que horas? Vai voltar que horas? O menino fica chateado. Não. O pai e a mãe são responsáveis para não expor. Ah, mas não tem nada não. Quem sabe é o pai e a mãe. O menino não sabe. Criança não sabe. Não sabe se tem perigo ou não tem perigo, ou qual o perigo. Olha, irmãos, vou fazer uma brincadeira aqui. Pai e mãe têm o senso aranha. Certo? Não tem um Homem-Aranha? Aquele super-herói que... né? Tem vários super-heróis, né, João? Tem o Homem-Aranha e tem outros super-heróis que também têm um senso. Que eles detectam o perigo. Então, pai e mãe têm um senso. Quem dá isso, irmãos, principalmente os pais crentes, é a palavra de Deus. Claro, a sua vivência, a sua experiência de vida, né? Também, claro que ajuda, mas a palavra de Deus muito mais. Então, tem que ter muito cuidado. Isso é uma questão, irmãos, que é prática, são exemplos práticos, né? E que devem ser levados em consideração, principalmente por causa da palavra de Deus, certo? Principalmente por causa da palavra de Deus. Esses são os meios de livramento que Deus dá, Deus concede, e está dentro do quinto mandamento, que diz assim: para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, os filhos que não ouvem, né, o pai e a mãe, a grande tendência é morrer cedo. Eu sei que certamente os irmãos têm vários exemplos disso. Eu posso citar 2 exemplos, assim que me vem logo à mente. Quando a gente veio morar aqui, logo em Delmiro, a gente estava numa casa em que os proprietários saíram da casa porque a mãe ficou muito triste que um dos filhos dela morreu num acidente de moto. Por quê? Porque não ouviu o pai e a mãe. Se o pai e a mãe deu uma moto para ele e os vizinhos diziam assim, quando ele saía de casa, andava bem direitinho na moto. Quando dobrava a esquina, era um Deus nos acuda. Empinava a moto, saía correndo com os colegas. Morreu como? Porque não ouviu o pai e a mãe. Tinha um jovem também que é ligado, né, acaba ligado à família, que aconteceu a mesma coisa, também de moto. O pai e a mãe chamaram eles, foi lá em Petrolândia. Venha para casa, meu filho. Tá, o menino, a mãe ligou, preocupada. Mas mãe, não sei o quê. Pronto, a próxima ligação que a mãe soube foi ele. Se acidentou. Morreu. Se tivesse ouvido, seus dias tinham sido prolongados. Isso é uma questão de responsabilidade humana, né, irmãos? A gente já tem dito aqui várias vezes que, por mais que os nossos dias estejam escritos e determinados, existe a responsabilidade humana. Muito bem. Então, meus irmãos, outro pecado comum dos superiores é provocar os inferiores à ira.
Essa expressão vem lá de Efésios 6,4. Vamos abrir aí a Bíblia, Efésios 6,4. Vamos fazer a leitura desse verso que é bem conhecido. É claro, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, é claro, irmãos, que pai e mãe não acertam 100%, né? Evidentemente. Mas eu digo para vocês, é melhor atenderem um pouco o exagero do pai e da mãe do que arriscar e sofrer o dano. Tá certo? Assim, meu pai e minha mãe acertam 100%. Uma vez mamãe disse que não tinha perigo, ou que tinha perigo, que papai disse não sei o quê, depois eles deixaram e não aconteceu nada, né? Não tem essa situação. Aí agora você acha que todas as vezes que ele diz que tem perigo não vai acontecer nada? Efésios 6,4. Então, vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. O que é que essa expressão significa? Significa você fazer exigências insensatas diante de determinadas circunstâncias aos filhos. Preste bem atenção aqui. Exigências insensatas, atitudes grosseiras, desamorosas, quando as circunstâncias não requerem. Toda situação precisa ser avaliada. Então, numa determinada situação, quando os superiores, e aqui especificamente a gente está trazendo o exemplo de pai e mãe, quando eles agem de forma excessiva, além do necessário, eles provocam a ira nos subordinados. Então, toda situação ela deve ser avaliada, tá certo? Situações de perigo, situações de iminência de perigo, o pai tem que gritar: corre, sai! Tem que ser assim. Senão vai. Sabe, meu pai gritou comigo, gritou porque era preciso, né? Ramon diz, está colocando aqui, às vezes diz assim, o pai ou a mãe pede para o menino fazer alguma coisa, aí o menino quer explicação. Ele diz, não tem hora para explicar, faça, agora é hora de fazer. Ou não dá para explicar, ou não tem tempo para explicar, ou o local não é adequado para explicar. A criança tem que entender que é para fazer. Outras vezes, ele pode explicar e não explica. Aí provoca a ira. Porque ele vai dar um comando que a criança precisa, é necessário para ela compreender. Então, tem hora, as crianças precisam entender que tem hora que deve-se fazer porque o pai e a mãe mandou, e o pai e a mãe têm que entender que determinadas vezes ele tem que explicar, ele deve explicar, para que ele entenda. Tá certo? Tem menino que só faz coisas se o pai disser o porquê. Não é para ser assim. Está errado. Quem é o superior? Né? E quem é o inferior? Ele tem hora que eu explico, depois eu explico. Agora, exigir demais quando as circunstâncias não requerem, leva a provocar a ira. Por exemplo, quando se exige demais de um inferior em questões de menor importância. Por exemplo, uma criança, dependendo da idade dela, ela está com um copo de água na mão e derrama água no chão. Você repreender de forma exagerada uma criança, dependendo da idade dela, porque ela derramou um simples copo de água no chão, pode provocar ele a ira. Ou tem pais que batem na criança porque derramou um copo de água no chão. Ora, a criança ainda não tem a coordenação motora devida. Agora, o pai disse, não pegue esse copo e leve para lá. Não pegue e leve. A criança pega e leva. Então veja que existem circunstâncias, as circunstâncias, todas elas precisam ser
Aí a criança sofreu uma repreensão maior. Muitas vezes os pais, alguns, às vezes está em casa parente, aí vê uma situação, chega na casa de outro, fulano é muito exigente, o menino derramou a água e ele reclamou com o menino e botou de castigo porque derramou a água. Aí as pessoas, que absurdo. Só que esqueceu de dizer que o pai disse: não pegue a água, o copo com a água. Não foi porque ele derramou, foi porque ele desobedeceu. Entende, irmãos? As circunstâncias têm que ser avaliadas. Agora, uma criança pequena derramou um copo com água, não é nada demais. É água, ou um suco, ou seja o que for. Porque ela não tinha ainda coordenação motora. Ela quis fazer, ela viu lá, ela vê o adulto, vai, pega a mão, bota na pia e leva até a mesa, né? Aí lá vai a criancinha fazer, pô! Aí você agora vai repreender, vai ficar de castigo, 5, 10 minutos ali porque você derramou. Você está provocando a ira à criança. É desproporcional. Ou quando você exige uma tarefa mais elaborada, quando se sabe que a pessoa não foi orientada ou treinada para isso. Você quer que a pessoa faça de maneira perfeita. Mas você não orientou, você não instruiu, você não disse como era para fazer, mas você quer que faça. Né? Acontece muito isso, às vezes, no trabalho, né? Na escola. Os professores, às vezes, exigem demais do aluno determinada coisa que ele ainda não está pronto, não desenvolveu, não foi ensinado ainda. Querer que resolva determinadas coisas se ele não foi instruído. Isso gera o quê? Em alguns provoca ira e em outros desânimo, tristeza, frustração. Agora, de novo, contraponto. Foi instruído, foi orientado, não fez, ou não fez de forma adequada. De novo, a correção, ela precisa ser proporcional. Se a correção for desproporcional, está errado, está provocando a ira. Ok, irmãos? Então, o que é que significa dizer provocar a ira? É, nesse sentido, exigir coisas, agir de forma grosseira, desamorosa. No fim das contas, evidentemente, é não atentar para a lei de Deus. O versículo diz: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Veja, tem disciplina e admoestação, está ligado a essa questão do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Você não deve exagerar, mas você não deve afrouxar. Criai-os na disciplina. Você não exagere. O exagero não deve ser aplicado. Mas não deve deixar de lado a disciplina e a admoestação. Tem que andar, porque a estutícia está no coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Okay? Mas qual é o pecado aqui? Provocar a ira. Ter muito cuidado. Há uma tendência grande. Há uma tendência grande de quem tem autoridade de provocar a ira. Então tem que ter muito cuidado. E tem a tendência grande, a gente tem a tendência grande do 8 e do 80. O 80 é deixar frouxo, né? Que é provoca a ira também. Deixar frouxo provoca a ira? Provoca. Porque não criou na disciplina e na admoestação do Senhor. Você sabe que é uma criança sem disciplina. Ela faz o que quer. Ela age do jeito que quer. Ela, já disse, irmãos,
quer tomar conta, ela toma conta da casa, da vida dos pais, o tempo dos pais. Ela não faz aquilo que é determinado. O pai precisa, a mãe precisa aqui. Por exemplo, o pai e a mãe estão dentro de casa. Isso acontece muito, por exemplo, comigo. Vou dar um exemplo principal. A gente precisa de um tempo para estar ali estudando, concentrado para estudar. Aí você está ali, aí é o menino, fulano, painho, não sei o quê. Aí depois, daqui a pouco, painho, não sei o quê. Eu disse, olha, agora é o momento de papai estudar. As demandas você veja com sua mãe, e se puder esperar, você veja com ela. Eu preciso de um tempo aqui. Tá? A criança precisa ter disciplina. A disciplina adequada. Se contenha, veja suas demandas e tal. Precisa ter um regramento. Se deixar a criança solta, é problema. Eu citei isso aqui, a gente estava conversando sobre isso. Até ontem mesmo, no culto doméstico, a gente citou essa questão, dá um exemplo. Dessa mesma perspectiva. Os filhos que são disciplinados, eles, quando mais velhos, eles não vão envergonhar o pai e a mãe, e nem vão envergonhar a memória do pai e a mãe, porque muitas vezes o pai e a mãe morrem, e o que é que o pessoal diz? Mas fulano, o pai e a mãe era desse jeito, mas o filho, não é assim? Mas o filho não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Isso eram pessoas responsáveis e tal. Muitas vezes, qual era o problema? Não ensinou, não disciplinou. Provocou a ira, de que maneira? Não instruindo na disciplina e na admoestação do Senhor. 8 e 80. O 8 é prejudicial. O 80 também é prejudicial. Exigência, rigor, falta de amor, falta de instrução, e é ruim. E a falta disso também é ruim. Ok? Vamos ver, irmãos. Vamos finalizar com outro exemplo. Peço que os irmãos abram suas Bíblias aí em 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 começa relatando a morte do último juiz de Israel. Quem foi? Samuel. Aí nós vemos um exemplo. Em 1 Samuel 25, nós vemos um exemplo muito positivo e um exemplo muito negativo. Nós vamos focar no exemplo muito negativo. O péssimo exemplo de Nabal. O que é que acontece? Era da família de Caleb. Era de uma família boa, viu? A família era boa. Por isso que eu disse aos irmãos, algumas vezes a descendência, os filhos, eles agem de forma errada porque não foram instruídos. E muitas vezes é porque são rebeldes mesmo. Foram instruídos e não seguem. Aí, né? Vamos ver um exemplo aqui agora de um homem que vem de uma família que era referência. Caleb, referência na Bíblia. Mas esse homem que se chama Nabal, ele desonrou completamente a sua família, inclusive. Veja, irmãos, a própria autoridade pode desonrar a si mesmo e diminuir a sua autoridade por um comportamento errado. Os inferiores, nós vimos que um dos pecados dos inferiores é desconsiderar a autoridade, né? Desonrar a autoridade.
não reconhecer a autoridade de outrem. Mas a própria autoridade pode se desonrar a si mesmo. E esse é o exemplo de Nabal. Então, isso é um cuidado que os superiores devem ter, de não diminuírem a sua própria autoridade ou se desonrarem por meio de comportamento injusto e insensato, que foi o que aconteceu com Nabal. Nós vimos aqui de forma resumida, da tribo de Calebe, a descendência de Calebe. Da descendência de Calebe. Bom, excelente referência. Nós falamos aqui para os irmãos. Era um homem que tinha recursos, bastante recursos, era rico, tinha uma família grande, mas, como cabeça da família, foi muito insensato. O exemplo que temos aqui é que os seus próprios servos, a reputação entre os próprios servos dele, aqueles que serviam, que eram seus empregados, eles o tinham como filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Era uma pessoa que não ouvia os outros. Simplesmente não ouvia ninguém. Disse, olha, fulano não ouve ninguém, ele vai só pela cabeça dele. Essa pessoa é chamada aqui como filho de Belial. Filho de Belial é filho de Satanás, do maligno. Entre os seus servos, a reputação dele era essa. Imagine, ninguém lhe dá ouvidos. Não vou nem entrar em detalhes. Imagine como era servir a uma pessoa como essa, né? Ter um patrão como esse. Sua insensatez, irmão, chegou ao ponto, chegou ao extremo, que a Bíblia diz que ele disparatou com os que seguiam a Davi. Davi, irmãos, era cercado de homens de guerra, homens valentes. A Bíblia se refere aos valentes de Davi, homens que realizaram coisas extraordinárias. Não vamos entrar nesse detalhe para a gente não se demorar, mas são coisas extraordinárias. Homem valente, homem de guerra. Davi, com esses homens, irmãos, enfrentava tudo. Sabe o que é que Nabal fez, irmãos? A Bíblia diz disparatou no original, quer dizer, gritou fortemente contra. Isso era um louco, esse cara. Isso era um louco. Foi o que aconteceu. Davi passou uma boa parte da vida dele fugindo de Saul. Saul estava perseguindo, o perseguia, ele andava com seus homens, e chegou num determinado local que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. Ele tinha, irmãos, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. O homem era, até para aquela época, era riquíssimo. Até para o dia de hoje, a pessoa ter 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, a pessoa ser riquíssimo. E Davi chegou num determinado momento, estava com os homens, estava com fome. E Davi pediu para seus servos irem lá para pedir a Nabal alguma coisa para eles comerem. Detalhe, Davi e seus homens já tinham servido a Nabal, tinham protegido em determinado momento anterior, inclusive seu rebanho. Enquanto os pastores, 3.000 ovelhas, para onde é que você vai arrumar tanto pasto, né? Tem que sair. Naquela época era assim, hein? Lá já iam os pastores de ovelha com aquele mundão de ovelha para levar para os cantos. E o risco era muito grande de assaltos, né? De roubos, malfeitores. Com tanta ovelha, acontecia muito. O que é que Davi e seus homens fizeram? Protegeram, muitas vezes, o rebanho de Nabal, os pastores. E os servos de Nabal, eles contaram isso certamente para Nabal. Disseram, olha, a gente estava ali, os homens de Davi, nada acontecia com a gente. E Davi, inclusive, irmão, se dirige a Nabal por meio do seu servo, com humildade. Ele
com muita humildade. Ele diz assim, olha a maneira como ele diz assim, ó. Enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Ó. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Veja a maneira. E Davi ainda se coloca assim, ó. Davi, ele manda se reportar a Nabal como: Davi, o teu filho está aqui, ó. Era uma maneira de muito respeito. Sabe o que é que esse homem fez? Gritou contra os servos de Davi. Ele gritou, irmãos. Isso era um louco. Ele recebeu o bem de Davi. Ele recebeu o bem de seu servo. E mesmo que não tivesse isso acontecido, ele poderia ter feito o bem. Ele era rico. Ele menosprezou a Davi. O servo de Davi foram falar com eles: quem é o filho de Jessé? Irmãos, usar uma expressão como essa: eu não tenho conhecimento, quero nem saber. Eu não estou nem interessado em quem é Davi, o que foi que ele fez. Em outras palavras, ele disse: se ele matou Golias ou não matou, eu sou eu. Olha, seu comportamento, irmãos, quase lhe custou a sua vida e a de seus servos. Não fora sua sábia esposa Abigail, que mandou preparar às pressas refeição para Davi e seus homens. E ainda essa mulher saiu em disparada para se encontrar com o filho de Jessé, pedindo clemência pela sua casa. O que aconteceu foi que os servos de Nabal ouviram ele tratar assim os moços de Davi, né? E eles correram para Abigail e contaram tudo. Só olha, aconteceu assim, assim. Abigail: meu filho, pegue as coisas aí, pegue pão, pegue carne, pegue as coisas, prepare aí nas carreiras. Prepare. Tinha comida, irmãos, à disposição. Quem faz um negócio desse mandar preparar é porque tinha muita comida. Preparar na hora. Mandou preparar e ela saiu disparada, subindo o monte para se encontrar com Davi. A Bíblia diz que enquanto Davi descia, ela estava subindo na maior carreira. E acabou encontrando Davi antes que Davi chegasse com seus homens, porque Davi disse: não vai ficar um do sexo masculino vivo. Nabal e os homens eu vou matar todos. Estava errado, irmãos. O que Davi, à disposição do coração dele, estava errado. Deixar muito claro, viu? Estava errado. A mulher, de forma sábia, evitou a morte do marido e a carnificina na casa dela. Os irmãos sabem que ela fez tudo isso sem o marido saber, mas depois disse para ele. Não é só depois, foi sábia. Irmãos, ela pediu clemência pela sua casa e ainda reconheceu que Davi era um homem que pelejava as batalhas do Senhor e que Deus iria estabelecer Davi como príncipe sobre Israel. 1 Samuel 25:30 diz isso. Essa mulher não era uma mulher alienada das coisas que aconteciam na sua nação, não. Ela reconheceu. Isso é fantástico. Irmãos, quem deveria fazer isso era Nabal. Nabal era que deveria fazer. Quando eles recebessem os servos de Davi, Nabal era para ter chamado a Abigail e dizer: olha, minha filha, prepare um banquete, que nós vamos receber Davi e seus servos aqui. Esses homens foram tão bons com a gente. E eu tenho certeza que essa produção toda, essas ovelhas aqui, muita coisa é devido que ele protegeu o pessoal, ninguém roubou, ninguém. Quem é que era doido de chegar perto de Davi e seus homens? Né? Ele devia ter dito isso, chamar da casa dele, mandar seus servos honrar a Davi. Ele fez o contrário, ele se desonrou diante das pessoas. Era um homem
louco, filho de Belial, louco, maligno. Então, a autoridade, ela pode se desonrar com as suas atitudes. E de novo, irmãos, a gente faz um paralelo com as nossas autoridades. Quantas autoridades que nós temos no nosso país se desonram, se envergonham a si mesmo pelas atitudes, pelos comportamentos que têm, se desonram. Recapitulando, vimos até agora no estudo do 5º mandamento. Primeiro, qual era o mandamento? Não foi? O alcance geral desse mandamento. Eu pergunto, o 5º mandamento, o alcance dele é só pai e mãe? Não, é amplo, toda a autoridade. E estamos vendo aqui as implicações dele, dos inferiores para com os superiores, dos superiores para com os inferiores, né? E o próximo passo é o dever dos iguais. Mas nós já vimos o 5º mandamento, o que é o mandamento, qual o alcance, qual a honra que os inferiores devem prestar aos superiores, quais os pecados dos inferiores contra os seus superiores, o que é exigido dos superiores para com os seus inferiores e quais são os pecados dos superiores. Já estudamos tudo isso. Agora, na próxima oportunidade, permitindo Deus, nós vamos estudar os deveres dos iguais. Pergunta 131 do Catecismo Maior. Se os irmãos quiserem, já podem ir adiantando, estão vendo. Pergunta 131. Alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação? Ok? Então, se Deus quiser, nós vamos entrar nos deveres dos iguais. Certo? Próxima oportunidade, nós vamos ver. Assim, que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da sua palavra.